Deve-se gravar entrevistas em investigações internas? O uso da cultura ética para atrair talentos, no iComply News de hoje. Joe Murphy, especialista em compliance, traz alguns elementos para a discussão sobre a gravação de entrevistas em investigações internas. O autor considera que, primeiro, hoje em dia todo mundo tem um gravador em seus smartphones. Juízes e tomadores de decisões aceitam esse modo de gravação. Existe, pois, uma facilidade em se gravar. Segundo, a gravação afasta qualquer argumento sobre a existência de influência indevida durante a entrevista ou de que seu conteúdo foi modificado. Terceiro, entrevistas gravadas podem ser excelentes ferramentas para treinamento. Quarto, quando gravadas, entrevistas podem levar à identificação de pontos de melhora e desenvolvimento de novas técnicas. Escolhemos essa matéria para tratar de um tema sensível, qual seja gravar ou não entrevistas realizadas em investigações internas. Concordo com os pontos levantados pelo autor, ou seja, reconheço que esses 4 itens possam sim ser benefícios que advêm das gravações. Entretanto, há um ponto sensível que não foi colocado e que deve ser cuidadosamente considerado quando se tomar a decisão de realizar uma gravação de uma entrevista. Obviamente, parto do pressuposto de que, antes do início da gravação, será avisado ao entrevistado que a entrevista será gravada. Ou seja, ele terá ciência de que tudo o que falar será arquivado e poderá ser usado em momento futuro. Sequer vou entrar na discussão de solicitar ou não sua permissão para a gravação. Parto, então, desse cenário no qual o entrevistado foi avisado e decide falar sabendo que será gravado. Pois bem, o que a notícia não trata é qual o impacto na veracidade e na extensão do que seria falado diante de um gravador colocado na frente do entrevistado. Consigo pensar em diversas situações e motivos pelos quais uma pessoa, diante de um gravador, se sinta pouco à vontade em falar o que falaria se não houvesse um gravador na mesa. Acredito que a decisão de usar ou não o gravador depende do que se busca alcançar com a entrevista. Ou seja, caso o objetivo maior seja dar crédito ao processo de investigação, certamente a gravação será de grande auxílio. Entretanto, caso o objetivo maior seja conhecer a verdade, ou seja, saber exatamente o que ocorreu, quais os fatos reais que o entrevistado presenciou ou teve conhecimento, então pode ser que o uso do gravador atrapalhe esse objetivo. Não estou opinando pelo não uso, apenas colocando mais um elemento a ser sopesado antes do uso do aparelho. Qual a sua opinião? Em artigo publicado no Compliance and Ethics blog, Douglas Kelly explica que a cultura ética é essencial para motivar talentos e assegurar o valor da empresa a longo prazo. Pesquisas recentes concluíram que compensação financeira e flexibilidade são os grandes ativos que as empresas oferecem para contratar e reter talentos. No entanto, o autor se pergunta se esses elementos são suficientes para que o colaborador permaneça na empresa. A resposta é negativa. Além do incentivo financeiro e da flexibilidade, empresas devem pensar no que devem fazer para melhorar a cultura ética da empresa. Apenas desse modo, os colaboradores encontrarão um propósito em suas tarefas diárias. Em conclusão, se as empresas querem contratar e manter colaboradores de alta performance, é preciso implementar e desenvolver uma cultura ética. Concordo com o texto. Além do incentivo financeiro e da flexibilidade, a melhora da cultura ética da empresa, sem sombra de dúvida, é um fator que atrai talentos. Também acredito que desse modo, os colaboradores podem encontrar um propósito em suas tarefas diárias, mas não acho que esse seja o ponto fundamental pelo qual qualquer pessoa deveria procurar um emprego em empresas com cultura ética. Aqui no Brasil, as pessoas jurídicas apenas podem ser condenadas criminalmente por crimes ambientais. Ainda assim, ninguém jamais verá uma pessoa jurídica sendo algemada e conduzida à cadeia.
Ou seja, as condenações penais às pessoas jurídicas podem ser até mais severas do que as sanções civis e administrativas, mas não privam a liberdade ambulatorial de um ente jurídico. Significa dizer que, ao final das contas, qualquer condenação criminal sempre levará à perda da liberdade ambulatorial, ou seja, cadeia, para as pessoas físicas, gerentes, administradores, diretores, acionistas, etc. Esse é, a meu ver, o ponto fundamental que deveria levar um profissional à procura de uma empresa com cultura ética. No final do dia, será uma pessoa física que será presa. Vamos supor que você tenha ingressado em uma empresa e não se preocupe em saber se ela era ou não uma na qual a cultura ética é incentivada. Anos depois, bem estabelecido e feliz com seu cargo, você descobre diversos atos de corrupção que fizeram seu setor bater recorde em vendas e tiveram peso fundamental em seus bônus anuais. Ao investigar, descobre qual de seus liderados realizava referidos atos de corrupção. No mundo ideal, você deveria procurar a empresa e relatar o que descobriu. Caso a empresa tivesse conhecimento dos fatos, repito, no mundo ideal, você deveria procurar as autoridades. Num mundo no qual a delação premiada existe e é bem difundida, não é difícil imaginar que as pessoas envolvidas começassem a dividir a culpa com você. Seja no intuito de tentar evitar que você relate o que descobriu às autoridades, seja no intuito de tentar diminuir a própria pena, colocando a culpa no superior, você, afirmando que apenas cumpriu ordens. Vamos supor que após anos de investigação e processo, fique comprovada sua inocência. Quais os danos que foram causados à sua imagem? Será que não vale, antes de ingressar em um emprego, procurar saber se a empresa possui ou não uma cultura ética? Qual a sua opinião? Se quiser saber mais sobre compliance e ações anticorrupção, assinem o canal. Por hoje é só, um abraço e até a próxima edição do iComply News. E lembre-se sempre de realizar a sua autoanálise. Você está em conformidade? iComply, aprimorando pessoas, fortalecendo empresas.